versículo 10. Somente a primeira parte do versículo. Quantos estão felizes? Digam amém. Está meio fraco, não parece estar muito feliz, não? Quantos estão felizes? Digam amém. Agora melhorou. Só o primeiro verso. Quantos acharam? Está escrito assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Repetindo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Lucas não, João, irmãos, perdão. Ainda bem que vocês estão espertos, né? João capítulo 10, versículo 10. Pronto, corrigido. É a emoção, amém? Estou emocionado. Acharam agora? Então vamos ler de novo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Procure um ou dois irmãos aí, diga: que bom que você veio. Fala: Deus tem uma palavra para o seu coração. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor juntamente com vocês. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor e a sua esposa e o corpo de obreiros juntamente com essa igreja. O pastor tem sido canal de bênção de Deus para a minha vida e tem nos concedido esta oportunidade de estar ministrando novamente, e espero que Deus use de misericórdia mais uma vez e fale aos nossos corações, amém? Tem alguém aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Glória a Deus, Deus vai falar conosco. Eu coloquei um tema nessa mensagem: prontos para a guerra. É forte, né? Ou é extra forte? Prontos para a guerra. E ao ouvir a irmã ministrando na quinta-feira, falando sobre as armaduras de Deus, Deus falou forte no meu coração a respeito disso, porque estamos em luta constante. Acordamos e estamos em luta contra o nosso espírito, contra as astutas ciladas do diabo. E nada melhor para vencer alguém é conhecendo ele. Quando conhecemos o nosso inimigo, conseguimos criar estratégia para vencê-lo. Usando uma maneira simples aqui, que os homens pelo menos vão entender, é que quando dois times vão fazer uma disputa de futebol, o técnico estuda o outro time e tenta fazer a formação, a melhor formação, não é isso? Para poder conseguir os seus resultados. Hoje, eu vou te mostrar na palavra de Deus, que o próprio Jesus está mostrando para você, que o inimigo da sua alma, ele tem algumas funções, e nós, hoje, perdemos guerra, se quisermos, porque ele nos orienta como o inimigo trabalha, como o inimigo age, e dessa forma, se conhecermos, se sabemos, certamente sairemos vencedores, amém? Lucas capítulo 10, Lucas não, João, Lucas está falando de mim, irmão. João capítulo 10, Jesus que está ministrando, ele está falando de uma parábola do pastor e das ovelhas, e ele fala assim: olha, eu entro pela porta, então eu sou o pastor, só que existe alguém que vem atrás de vocês, que não entra pela porta, ele pula, ele entra para o outro lado, menos pela porta, e esse que faz isso é o ladrão, e o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus ele fala isso na parábola,
Nessa parábola dá para entender que é tanto o inimigo que pode agir contra a sua vida, quanto também alguém usado pelo inimigo. Entendeu isso? O inimigo pode ir afrontar a sua vida, como ele pode também usar alguém para se manifestar e tirar você do lugar onde deve ficar. E aí eu marquei alguns pontos enquanto estava meditando, e o Senhor foi falando ao meu coração. E hoje vocês vão usar bastante a Bíblia. Então quem gosta de usar bastante a Bíblia, hoje já fica com ela aí preparado, porque eu vou mostrar dentro da palavra do Senhor. Quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer essa palavra, mais vencedor você vai ser, amém? Agora olha para o seu irmão com uma pergunta retórica e fala: essa semana você meditou na palavra? Pelo menos abriu ou ainda continuou no Salmo 91 lá? Pelo menos deu uma lida em algum versículo? Quanto menos você conhecer, mais fraco você vai ser. Então, ele vem primeiro para roubar. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é para roubar o seu tempo. Eclesiastes, no seu capítulo 3, no seu versículo 1, Salomão vai dizer que existe um tempo debaixo do céu, determinado para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então ele diz: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então ele explica que debaixo do sol existe um tempo. Acima do sol o tempo é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas o Salomão agora ele explica: olha, debaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas. E hoje vivemos em um tempo aonde parece que tudo é muito corrido. E infelizmente não conseguimos administrar da melhor forma. Hoje acordamos na correria, nos arrumamos na correria, vamos para o nosso serviço na correria, trabalhamos mais do que as 8 horas, tem gente que trabalha por conta, então tem que trabalhar 12, 13, 14 horas, enquanto ele tiver resultado, ele vai continuar trabalhando, ele chega em casa cansado, ele toma banho, ele se arruma para poder ir dormir. Só que dentro desse tempo de 24 horas, conseguimos arrumar tempo para trabalhar, conseguimos arrumar tempo para sair, conseguimos arrumar tempo para diversas coisas, e acabamos esquecendo de separar o tempo de Deus. E Deus me trouxe hoje aqui, como as outras mensagens, simplesmente para te chamar a atenção e te trazer a memória de novo. Onde está o meu tempo? Se não tivermos tempo para o Senhor, dificilmente vamos vencer a nossa luta diária. Eu te pergunto, mas não preciso de resposta: quanto tempo você tem tirado para meditar no Senhor? Quanto tempo você tem tirado para orar ao Senhor? Quanto tempo você tem tirado para Ele? Ixi, ficou um silêncio. Então o inimigo ele vem para roubar o nosso tempo, porque tempo é dinheiro, né? Como fala? Tempo é valioso. E eu falei uma mensagem atrás e repito de novo: o inimigo ele sabe disso, então ele cria ferramentas para tirar o tempo de você. Hoje, o que mais te toma tempo e não te traz resultado nenhum? Responde aí. Olha, vocês sabem. Que bênção que vocês sabem. Pastor, foi incrível. Eu ministrei aqui, falei sobre o celular. A semana que eu ministrei, falei sobre o celular, como ele consegue roubar o nosso tempo, a nossa atenção. O celular parece que virou um imã na minha mão. Eu aprendi com um pastor que tudo aquilo que é ministrado no altar, quem é provado primeiro é aquele que ministra. Por isso que temos cuidado na hora de falar qualquer coisa aqui em cima. E o celular não desgrudava da minha mão. E eu ficava vendo aqueles vídeos que não ensina nada. E eu soltava. E aí passava, sabe, eu não encontrava mais nada para fazer. E aí eu sentava no sofá de novo, pegava o celular e lembrava. Eu falei: meu Deus, eu preguei sobre isso e não consigo viver. Oh, glória.
Eu não sei se o seu celular mostra, mas o meu mostra. Chega o final da semana, ele mostra o relatório semanal. De quanto tempo você passou, e eu falo, meu Deus, como que eu preciso melhorar na tua presença. Oh, glória a Deus. Ele está roubando o nosso tempo. Não temos mais tempo. Ou será que temos e não estamos administrando? Eu vou correr porque o horário já está avançado. Segunda coisa que ele rouba, o conhecimento, que está sendo muito ministrado aqui pelo nosso pastor Clériston. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu vou acelerar aqui, não vai dar, eu ia ler tudo, mas não vai dar tempo. Hoje o horário voou, viu? O tempo é rápido. E é pouco. Gênesis capítulo 3, versículo 1, é a história conhecida. Adão e Eva no jardim. Deus tinha preparado tudo do bom e do melhor. E Deus preparou várias árvores frutíferas no campo. Quando de repente a Bíblia vai dizer que chega a serpente, a mais astuta do jardim. E chega na Eva e fala assim: Eva, o Senhor te disse que não pode comer os frutos? Aí Eva pensou, falou, não, ele disse que pode, só que da árvore que está no meio do jardim dessa, eu não posso comer, porque se eu comer, eu vou morrer. A serpente olha e diz, certamente não morrerás. Olha só, vai avançando os versículos, e aí vai dizer que Eva agora parou e começou a observar a árvore. E diz as escrituras, e a Eva observando a árvore começou a lhe atrair os frutos. Porque ela tinha recebido uma ordem de Deus falando, olha, daquela árvore que está lá no meio, estava separada. Se tem um ponto específico, quer dizer que não tinha árvores em volta. Me dá a imaginar isso. Então ela recebeu uma ordem e estava obedecendo. Só que de repente o inimigo veio e falou assim, você tem certeza que você não pode comer? Mas será que se você comer, você vai morrer mesmo? E aí ela, que não tinha olhado para aquela árvore como agora ela está olhando, ela começa a ficar encantada pelo fruto. Fica encantada pelaquela árvore. E aí ela conclui na sua mente, aquele fruto é bom para comer. Só que a ordem era, não come. E o inimigo veio falando, ele nem falou come, ele só criou a curiosidade. O inimigo, irmão, ele não vai usar mentiras para te distrair. Ele vai usar falsas verdades. O que mais ouvimos dentro da nossa igreja que corrompe os irmãos é falsa verdade. Tem um pouco de verdade, mas o resto é mentira. E aí corrompe, sabe por quê? Porque em vez de tomarmos a decisão de procurar conhecimento, nós vamos lá e agimos. Nós vamos lá e fazemos. Então ele vem para roubar o seu tempo, roubar o seu conhecimento. Mas através da ministração de hoje, eu creio no poder da palavra do Senhor Jesus. Ele está blindando a sua mente, blindando a sua estrutura. Através da palavra do Senhor hoje, o inimigo não vai mais te confundir, se você estiver firmado na palavra do Senhor. Terceira coisa, ele vem para roubar o seu tempo, seu conhecimento e seu discernimento. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Hebreus, quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, vai acompanhando, vai anotando. No final vai dar tempo.
Hebreus 5, 12 ao 14. De fato, embora que a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam que alguém lhe ensine novamente princípios da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, as quais, pelo exercício pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto o. Em Hebreus está dizendo: vocês se acostumaram a ser ministrado. Essa palavra de domingo está sendo suficiente para você. E às vezes durante a semana você nem medita no que foi ministrado nesse altar. Vocês estão sempre rasos. E como falta conhecimento, falta discernimento. Hoje eu ouvi um pastor no podcast e eu fiquei admirado. Que ele falou assim: a nossa igreja não está cuidando de filhos. Nossa igreja está gerando pais. E eu achei isso interessante. Porque às vezes nos acomodamos dentro da igreja. Queremos só receber. A palavra que vai ser lançada lá vai abençoar a minha semana e pronto, e acabou. Eu leio um pouco e está bom. Aí em Hebreus está falando: se você não aprender a comer o alimento sólido, se você não tiver interesse de aprender mais, você dificilmente vai conseguir discernir o que é bom e o que é mal. A responsabilidade é de quem? Isso, alguém falou lá no fundo, meio com medo, mas falou. A responsabilidade é minha, irmão. Pastor, mas a minha vida está assim, lá em casa está assim, meu serviço está assim. Eu quero te dizer mais uma verdade: a responsabilidade é sua. O mesmo Deus que está aqui na igreja é o mesmo Deus que está lá na sua casa. O mesmo Deus que usa os pastores aqui é o mesmo Deus que usa a sua vida. Para de arrumar desculpa, entra no eixo do Senhor, que Deus vai começar a mudar a sua história. Você vai passar a ser menino para agora ser adulto e entender, discernir o que Deus tem para você. É o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que opera, e também é o mesmo inimigo que trabalha. O inimigo que se levanta contra a igreja é o mesmo inimigo que se levanta lá no seu lar. Não é o estagiário dos diabos. Ah, não, lá em casa vai vir um mais fraquinho, lá eu consigo vencer ele. Então ele vem para roubar o seu tempo, seu discernimento e seu conhecimento. 1 Reis, capítulo 3, versículo 11, vai contar a história de Salomão. Salomão agora decide sacrificar ao Senhor, e na medida que ele sacrifica ao Senhor, a oferta é tão grande, a oferta é tão extraordinária, que Deus desce do céu para receber no templo. Que glória, hein, irmão? Alguém veio aqui para oferecer? O louvor hoje estava uma benção, hein, irmão? A entrega de Salomão foi tão grande que Deus não recebeu lá no alto, Deus desceu. E quando Deus desce, Deus recebe a adoração do templo de Salomão. E agora ele fala para Salomão: pode pedir o que você quiser, porque você ofertou o que ninguém tinha ofertado. Você entregou o que ninguém nunca entregou. Agora eu vou deixar você pedir o que você bem quiser. Quantos aqui estão dispostos a oferecer o que nunca ofereceu? Tem recompensa. Salomão olha e fala: eu quero discernimento, para poder discernir esse povo, para poder conduzir esse povo. O Senhor fala
para Salomão: Salomão, por causa que você me pediu isso, tu serás o homem mais sábio dessa terra. Ninguém terá o conhecimento como você. E através dessa sabedoria que Deus deu para ele, ele se tornou o homem mais rico da terra. Entenda uma coisa: quando você busca para vencer o inimigo, você também cria pontes para ser bem-sucedido e abençoado dentro da sua casa. O conhecimento pode te levar além, o conhecimento pode te levar a conhecer e a experimentar coisas que você nunca experimentou. Irmão, isso não é uma verdade aqui dentro, isso é uma verdade no mundo. Vai eu e a minha esposa fazer uma entrevista, ela tem inglês e eu não, ela tem faculdade e eu não, quem vai ser contratado? Ela. Por quê? Tem gente aqui? Por quê? Conhecimento. Conhecimento, irmão. O Senhor quer destravar. Estenda as suas mãos assim, eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor quer destravar novos níveis para você, através do seu conhecimento, irmão. Ele está te falando: olha, eu te dou oportunidade, administre melhor o seu tempo, e agora começa a conhecer as escrituras, conhecer mais, irmão, estude mais, vai mais a fundo, vai mais, porque o Senhor está destravando níveis aqui. Tem crente aqui que vai subir de nível, eu creio e profetizo através da palavra de Deus. Deus está desbloqueando níveis espirituais, níveis materiais na sua vida, através do conhecimento. Vão olhar para você e vão falar: esse sabe, esse conhece, esse é diferenciado. Irmão, não tem jeito, irmão. Quem tem conhecimento é diferenciado até numa roda de amigo. Aí você está lá, alguém levanta o assunto, você não sabe, e entra em outro assunto e você não conhece, não busca nada, não busca entender nada. Aí se alguém te falar assim, qualquer mentira que parece verdade, você acredita. A tal das fake news, que ia ter picanha para nós, isso para lá. Então, irmão, esteja preparado para ir atrás de conhecimento. Não se prenda ao que as pessoas falam, ou o que chega nas suas mãos, vai atrás, porque conhecimento vai te fazer mais do que vencedor. Vamos correr. Então ele vem para roubar conhecimento, discernimento e o seu tempo. Ele vem para matar, e o que ele mata? Ele mata a esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25. Hebreus 10, 23 ao 25. Apegamos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha só, ele traz mais algumas orientações. E consideramos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunirmos como igreja, foi o que a irmã falou. Não deixamos de reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajamos uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia se aproxima. Ele está dizendo: não perca a esperança. Quantos aqui tem esperança? Agora olha do lado do seu irmão, vê se ele está com uma cara de esperançoso aí. Se ele não tiver, a ordenança é que haja esperança em você. Profetiza sobre ele: a esperança vai voltar outra vez. A
a esperança vai voltar outra vez. É isso que ele está falando. Ei, irmão, eu estou meio fraco na fé, estou meio desacreditado. Aí a igreja vai lá: ei, irmão, se levanta, Deus ainda tem um propósito, Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Você acha que a palavra que sai do altar aqui é em vão? Não, irmão, a palavra é de Deus e ela vai fazer efeito na sua vida. Você que entrou aqui hoje caído, hoje Deus vai te colocar de pé, vai sacudir a tua poeira, você vai voltar para casa marchando, porque o inimigo vai perder mais uma vez. Ele pode até se levantar, mas ele vai cair por terra. Quem acredita nisso, dá um glórias ao Senhor Jesus. Levanta a cabeça, você é mais que vencedor. Oh, aleluia. Eu gosto de orientação na palavra, porque quando Deus orienta é porque Ele já está dando vitória. Quando Ele orienta é porque Ele já está entrando com providência. Quando Ele orienta é porque Ele já está mudando as coisas. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto Deus mexendo as coisas aqui, irmão. Oh, glória. Crente sem esperança, meu Deus, dá vontade de mandar ele para casa. É triste, é desanimador ver alguém sem esperança. Ele perde o foco, ele perde a fé, ele perde a motivação, e o inimigo sabe disso. Irmão, eu em casa eu passo um processo terrível, porque a minha cabeça ela pensa muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu estava deixando minha esposa maluca, porque estava pensando um monte de coisa. E aí, nesses pensamentos e nessas brechas, às vezes o inimigo encontra uma brecha. E aí ele atira o dardo. E aí você estava cheio de pensamento e daqui a pouco você fala: não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. E aí você acha que isso é por causa de você, mas não. É o inimigo querendo tirar a sua esperança. É o inimigo querendo tirar a sua esperança, porque o Senhor disse: vocês sois mais que vencedores em Cristo. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Mas é isso. Aí ele vem para roubar a sua esperança. Ele vem para matar a sua esperança. Segundo, ele vem para matar a sua fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Eu falei que vocês iam mexer na Bíblia hoje. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Coloca aí que eu tenho tanto versículo que eu me perdi aqui já. Timóteo, guarda o que foi confiado a você. Ó, guarda. Evite conversas inúteis, profanas. Meu Deus, pula, é muito forte esse versículo aí, vocês não vão. Professando alguns desvia-se da fé. A graça seja com você. Ele está dizendo: olha, Timóteo, guarda aquilo que eu te ensinei. E evite o quê? Evite a conversa. Evite as conversas profanas. Sabe o que mais atinge a igreja? É quando começamos a olhar a igreja por indivíduo. Indivíduo não é igreja. Indivíduo é membro. Igreja é membro reunido. Eu não sou igreja igual a gente aprendeu antigamente. Eu sou membro. Igreja é o corpo do Senhor, formado pelos membros. Amém? Só que quando esquecemos isso, olhamos, irmãos, como se eu fosse a igreja e ele fosse outra igreja.
e começamos a criar contenda, e isso está afetando o corpo, porque nós não somos igreja se não formos um corpo. A igreja é formada por membros, e quando 2 membros criam conflito, o corpo todo sente. Aí entramos aqui e não gostamos do louvor, e eu vou falar isso de novo, e meu tempo já está avançando. Não gostamos de alguma coisa, não gostamos do ar-condicionado, não gostamos, a gente é cheio de não gostar de alguma coisa. A gente sempre tem um ponto que a gente quer colocar. Só que, irmão, pensa numa coisa: se você estiver infeliz, insatisfeito dentro da casa do Senhor, o corpo como um todo, ele vai sentir. Por que Deus não desce com aquela glória? Porque deve ter algum membro ferido, ou criando confusão. Para a glória do Senhor ser manifestada, o corpo precisa estar conectado. Se você tiver liberdade com o irmão do seu lado, pegue na mão dele assim, fala: nós somos membros. Junto, somos igreja. Oh, glória a Deus. A sua adoração afeta toda a igreja. Pode talvez não afetar o membro, algum membro. Já bateu o dedinho na ponta da mesa ou da cama? Misericórdia. Jesus. Até o cérebro sente a dor, irmão. E tem irmão que se sente dedinho aqui e acha que eu não vou fazer diferença mesmo. Se eu não vim, eu não vou fazer diferença. Se eu não dar glória, não vai fazer diferença. E aí o corpo todo está pesado, o culto não flui e a gente não entende. E o pastor soa aqui, e os irmãos do louvor soam aqui, e a gente não entende o que está acontecendo. É porque tem algum membro danificado. E eu rodeei tudo isso, porque possivelmente esse membro perdeu a fé, está fraco na fé, porque a fé, com a fé eu prossigo, com a fé eu caminho. Está tudo difícil, mas eu tenho fé. A irmã contando aqui, e parece que vai melhorar da situação, da doença, e depois piora, e parece que vai para casa e volta para outro leito, e ela está lá, a fé, o corpo todo machucado, cansado, mas ela tem fé. Antes do meu aniversário eu saio, antes do meu aniversário eu saio. Ei, mas você está toda complicada, está sorrindo? Estou sorrindo, porque eu ainda tenho fé. Pode me levar tudo, mas se eu permanecer na fé, eu vou permanecer inabalável, inabalável, inabalável. Um crente sem fé não é nada, irmão. É presa fácil para Satanás. Então ele vem para matar sua esperança, sua fé. Em Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível. Vocês sabem, né? Então vamos continuar. Um Deus triste, você acha que tem bênção para você? Um pai triste, eu fico pensando nisso. Deus é igual pai para nós. Se você não agrada o seu pai, reprovou de ano, o pai dá presente? Não dá nada. Vai mal na escola, pai dá presente? Não. Qual que é o acordo? Se for bem esse ano, você vai ser abençoado. Da mesma forma é o pai com você. Ele está falando: eu preciso pelo menos de fé. Mas você não está conseguindo usar nem a sua fé. E sem fé é impossível agradar. Vamos pular. Ele vem para matar sua esperança, sua fé e sua confiança. 1 Pedro capítulo 4 versículo 18. 1 Pedro capítulo 4 versículo 18. O irmão do telão tá bom, hein? Olha lá. Eu vou ler aqui que eu sou meio... Vocês lêem lá. Ó, 18. E se ao justo
é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Se já do justo já é difícil, tá? Continua. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e... Eita, irmãos, aqui é difícil. Só que você, irmão, tem a instrução de Deus aqui, para ser abençoado. E você não sabe um terço disso daqui. Tem irmão que tem versículo que eu estou lendo aqui que nunca leu. Nem sabia, nem sei que existe. E aí você quer vencer. Só que o inimigo da sua alma é muito mais inteligente do que você. Ele é tão astuto que ele quis tentar o próprio Jesus. Citou até a Bíblia para Jesus. Ele é mais inteligente, irmão. E você aí, num bem bom, achando que tudo está bom. Aí Pedro vem falando, se para um justo é difícil ser salvo. Aí ele fala assim, ó, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Então, existe momento de sofrimento. Se Deus quiser, sofre. Mas e aí, pastor, eu choro? Não, continua confiando. Só confio? Não, ainda faz o bem. É difícil estar na prova e ainda fazer o bem, não é? É difícil estar na luta e ainda fazer o bem. Mas é isso que o inimigo veio roubar. A sua confiança. A sua incerteza da colheita. Porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você fazer, Deus vai te retribuir. E aí o inimigo ele vem para matar tudo isso, a sua esperança, a sua fé e a sua confiança. Salmos de número 20, versículo 7. E dá-lhe versículo, e eu já estou terminando. Você vai aprender a gostar de ler Bíblia, irmão. Salmos 27. Alguns confiam que o salmista já sabia disso. E na nossa época ainda existe pessoas que têm confiança mais nas coisas materiais do que em Deus. Ele está falando, uns confiam em carro. Ele está dizendo, confia nas coisas materiais. Eu sei que eu tenho, então eu posso. Eu sei que eu tenho, então eu faço. E é esse conhecimento que Satanás quer colocar. É isso mesmo que o diabo quer que você pense. Que você é forte, porque tem muita coisa material. Só que o salmista ele vai dizer, outros confiam em cavalo, mas nós, ao segredo de Deus, mas nós confiamos em quem? Nós confiamos no Senhor. Sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu não tendo nada, eu continuo confiando no Senhor. Uma coisa eu sei, Satanás não vai matar a minha confiança. Alguém acredita assim também? Ele não vai matar a nossa confiança. Salmo 125 vai dizer, vamos ver se eu estou bom de memória. Elevo meus olhos para os montes. É isso? 125. E errei. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam mais, permanece para sempre. Quantos aqui querem permanecer para sempre? Irmão, tem um monte de versículos. Se eu fosse aqui, ia dar umas 3 horas de mensagem. Se o pastor falar que pode, eu continuo. Esse é o primeiro capítulo, depois a gente continua. Eu quero que você entenda que o inimigo ele vem para isso. Um crente sem confiança, sem convicção, sem certeza de onde virá a resposta, sem certeza de onde virá a providência, ele se apega às outras pessoas, ele fica apegado às outras coisas, e Deus está falando, eu estou aqui, se apegue a mim, esteja comigo, leia a minha palavra que eu tenho alimento para você. Isaías 40, 31, esse eu sei.
Os jovens se cansam e se fatigam. Eu vou resumir aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Eu sinto Deus aqui, irmão. Voarão, irmão. Alcançarão novos lugares, novos níveis espirituais. Hoje eu faço um compromisso com você, igreja. Vamos deixar de ficar nesse nível raso e vamos agora mergulhar nesses rios que Deus tem para você. Ele vem para matar a sua esperança, a sua fé e sua confiança. Tem muita coisa que dá para colocar aqui, porque o inimigo, ele é astuto. Mas como o tempo não permite, nós continuamos. Matar, roubar e destruir. Destruir eu coloquei de uma forma bem simples e prática, que acontece na vida de, infelizmente, muita gente. O inimigo, quando ele vem para destruir, ele vem primeiro na família. Ele cria contenda. Você não consegue perdoar, lembra? Ah, mas ele mora longe. Ah, mas ele nem é tão chegado assim. A gente discutiu, não vale a pena eu ir lá. Não vale a pena a gente reatar. É aí que ele começa. Ele primeiro vem destruindo a família. Aquele almoço de domingo que você fazia com todo mundo, hoje já não consegue mais todo mundo, porque tem alguém lá dentro que está ferido. Tem alguém lá que está machucado por alguma contenda criada. E você acha que é por causa do orgulho, você acha que é por causa que ele não dá o braço a torcer, mas na verdade eu te revelo aqui, é o inimigo querendo entrar na sua família. Ele vai começando a destruir primeiro os relacionamentos. Ele vem primeiro para destruir sua família. Destruindo a sua família, ele vem dentro do seu lar. Família no geral, lar. Quer um exemplo claro? Casal. Casal começa discutindo porque deixou a toalha em cima da cama. Daqui a pouco, pastor, é porque a sua mãe não presta. É porque o seu pai é isso. Não é assim? Ou eu vivo em outro mundo? Era por causa de uma coisa. Só que aí o inimigo viu brecha. Ele já bagunçou com a família. Agora ele está destruindo o seu lar e você não está percebendo. Qualquer coisa dentro do seu lar vira briga. E essa briga vira uma semana sem se falar. E o diabo vai só soprando no seu ouvido. Ei, você poderia arrumar uma mulher melhor. Ei, você poderia arrumar um homem melhor. Ei, você merece mais. O diabo fica soprando. Mas hoje, através do poder da palavra que há em Cristo Jesus, eu boto o diabo para correr. Através do poder da palavra, ele não vai bagunçar no seu lar. Ele não vai bagunçar na sua mente. Nós te repreendemos, Satanás, porque ainda há o poder da palavra em nós. Ele destrói primeiro a família, confusão. Depois ele entra no seu lar, destrói o seu lar. E daqui a pouco ele destrói a sua vida. Sabe por quê? Porque aí acontece separação, acontece traição. O filho já não quer mais saber do pai. O filho vai para a rua, não volta mais para casa. É uma confusão terrível. Aí você chega a um ponto, pastor Clércio, que fala assim: eu não mereço mais viver, porque se eu morrer é melhor. Aí eles vão viver Deus está repreendendo o espírito de morte. O inimigo, irmão, ele não tem poder de matar. A chave foi tomada dele. Ele não pode matar ninguém, mas ele consegue convencer alguém a se matar. Eu conheço pastores que se suicidaram. Sabe por quê? Porque o diabo veio e confundiu tudo. Ele não quer ver você prosperar. Ele não quer ver você caminhar. Ele não quer ver você evoluir.
Ele não quer ver você atingindo novos níveis. Mas hoje o Senhor está te dizendo: ainda há tempo de consertar isso, ainda há tempo de se levantar para a guerra. Tem alguém aqui pronto para a guerra? O diabo não vai mais bagunçar com a nossa vida, o diabo não vai mais bagunçar com a nossa história, porque hoje eu estou blindado pela palavra. Hoje eu estou blindado pela palavra. Eu vou sair daqui orientado pelo poder da palavra. Tem alguém aqui doido para lutar? Então se coloque de pé. Ah, mano, você dá um pulo, igual soldado. Deixa eu ver se alguém está com cara de soldado aqui. Se estiver meio desanimado, meio abatido, a gente vai orar por você. Ó, pastor, eu vou sair daqui. Estudiosos dizem que você pega 10% do que foi falado. Possivelmente eu vou esquecer, pastor. Tem o vídeo, mas tem aqui a orientação final. Fortaleça, se fortaleça e resista. Se fortaleça na vigilância, se fortaleça na oração, se fortaleça na palavra, se fortaleça na vigilância, se fortaleça na oração, se fortaleça na palavra. Vamos lá? Se fortaleça na vigilância, se fortaleça na oração e se fortaleça na palavra. Efésios 6:10 vai dizer: ei, irmãos, resumindo, porque eu já tenho 1 minuto para acabar e o pastor vai brigar comigo. Ele vai dizer: olha, vocês precisam estar atentos. Efésios 6:10 foi pregado na quinta-feira aqui. Quem estava aqui recebeu. Olha, vai acontecer algumas coisas, mas eu preciso que vocês se fortaleçam. Se fortaleça. Esteja vigilante. Colocaram aí, ó. Vai passando, vai descendo, eu não vou ler, vocês vão lendo. Aí ele vai dizer: porque vai chegar o dia mau. Efésios está falando, vai chegar o dia mau. Pastor, eu não vou viver isso. Vai viver isso. Ele está falando, vai chegar o dia mau. E quando chegar o dia mau, você vai estar fortalecido. Fortaleça e resista. Tiago 4:7 vai dizer: resisti ao diabo, resisti ao diabo, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Ele, irmão, tem alguém que recebe essa palavra? Ele vai fugir. Diga: o inimigo não vai brincar com a minha família. Eu saio hoje blindado. Eu saio hoje blindado. O inimigo não vai tocar na minha família. Declara isso: o inimigo não vai tocar na minha casa. O inimigo não vai tocar nos meus filhos. Eu saio hoje blindado.